Pessoal, vamos lá para essa aula que é de extrema importância. Deixa eu abrir o slide aqui, você vai ver que é um tema. Vamos lá, deixa eu carregar aqui, carregou. Que é um tema que todo trader profissional deve saber. Então, se você está iniciando agora, isso é um conceito que lá atrás foi por onde eu comecei. Então, entender isso faz toda a diferença. Que é onde você vai abrir o gráfico para operar e você vai entender, por exemplo, quando você vê aquele candle ou a vela, como a gente dá o nome, entender o que ele está falando para a gente. Certo? E não só isso, a gente vai ter uma sequência de aulas aqui de conceitos bases que é muito importante. Papel e caneta na mão, não esqueça, o conhecimento, ele vem também de você escrever, de você desenhar, porque ó, aqui, ó, da sua mão aqui, ó, isso entra lá no seu HD, que é o cérebro. Isso é comprovado cientificamente, que quando você escreve, você aprende mais. Beleza? Então, vamos falar sobre esse conceito. Renato, mas eu já sei isso aí, eu já opero, já sou profissional, já estou em outro nível, já estudei muito. Olha, observa, assiste a aula, vê se você realmente sabe isso de cabeça, se você tinha isso mesmo dentro de você, beleza? Porque às vezes a gente opera e não sabe isso. Tem muita gente que opera e se eu perguntar isso não vai saber responder. Se você se perguntar isso e não souber responder, aí você fala assim, poxa, eu tenho que adquirir esse conhecimento. Mesmo que você já tenha algo que está funcionando muito bem. Conhecimento é o que liberta, conhecimento nunca é demais, presta atenção. Vem com o professor aqui. Vamos lá? Então, leitura de candles. Primeira coisa, antes de eu passar o slide, eu vou abrir gráfico com vocês, então vai ser bem legal, mas acompanhe o passo a passo. O que é candle? Ou seja, a gente também chama de candlestick, né? A gente também pode chamar de vela japonesa, tá certo? Então, esse nome que se dá aí, ele nada mais é do que um nome que dá para aquele candle, para aquela vela, que é um jeito que o gráfico tem de desenhar o preço. Então ele desenha o preço naquele candle, naquela vela japonesa, né? Então ele desenha ali conforme o que aconteceu no período de tempo. Ou seja, tem o tempo gráfico de 1 minuto. Aí o candle, aquela velinha, ela tem um período de 1 minuto para se formar. E aí ela forma um desenho dela. Aí depois ela vai para outra de 1 minuto. Ah, tem o de 1 hora, o de 5 minutos. Cada candle é 5 minutos. Ele vai desenhando. E aí aquele candle conta uma história. E é uma história do preço. Como assim? Não estou entendendo. Vamos primeiro identificar aqui que um candle, eu vou chamar de candle, tá? Pode ser vela também. Ele conta para você 4 informações. Quais são as 4 informações? Você já tá vendo aqui no slide, não tá? Olha lá, você já tá vendo aqui no slide. 4 informações, que é abertura, fechamento, máxima e mínima. Abertura, fechamento, máxima e mínima. A abertura é onde o preço começou naquele período. Abertura onde o preço começou naquele período. Fechamento, onde o preço terminou. Máxima, onde é o ponto mais alto que o preço bateu. Tá certo? Mínima é onde é o ponto mais baixo, onde o gráfico bateu. Tá fazendo sentido? Vamos entender agora aqui? Então, olha aqui, ó, nesse desenho aqui, ó. A gente vai abrir o gráfico, vai fazer mais sentido ainda. Mas quando eu tenho um candle aqui de baixa, um candle vermelho, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que esse candle conta a história do preço, não foi o que a gente conversou? Ó, tô aqui olhando pro lado, porque eu tô olhando pro slide aqui que tá aqui do meu lado também, né? Então, o candle, lá no gráfico, a gente vai ter uma vertical, uma linha vertical. Imagina que essa linha tá reta, hein? E aqui vai ter vários preços, é uma régua de preços, né? Na linha vertical, assim, ó, vários precinhos aqui, assim, ó, vários precinhos. Isso daí vai mostrar o preço que está naquele momento ativo, a paridade, né? O que eu tô trabalhando, quanto que tá valendo naquele momento. E aí, por exemplo, um candle de baixa, né? Um candle de baixa aqui, a gente tem o preço de abertura, por exemplo, aqui. Aí pode ser que naquele período que o candle está se formando, né? Então vamos pôr um exemplo de 1 minuto. Ele vai desenhar algumas coisas. Então ele vai subir, aí ele vai chegar num preço máximo aqui, aí ele vai descer, vai chegar lá num preço mínimo, aí algum momento que vai bater o 1 minuto ele fecha. Então olha lá, eu tenho a abertura, aí eu gerei uma máxima em algum momento, eu gerei uma mínima em algum momento e a vela fechou. Se há um tempo de 1 minuto, em 1 minuto, o que acontece? A vela fecha e vai para uma outra vela, certo? E aí
eu tenho o fechamento aqui. Então, o que já é importante a gente entender aqui, ó? O corpo, que é essa parte mais gordinha aqui, né? Essa parte mais gordinha aqui, a gente tem que é a distância entre a abertura e o fechamento. Então, a parte gordinha é a distância, né? Entre abertura e fechamento. E aí a gente tem os pavis, né? Ou seja, a gente chama de pavio, né? Ou a gente chama de sombra também, né? Eu vou apagar aqui que tá ficando muita informação, eu gosto sempre que fique limpinho. Então, os pavis aqui, ó, que é essa região aqui, algumas pessoas chamam de pavio, eu gosto de chamar de pavio, ou sombra, né? A gente tem ali que é a linha em cima, né, ou embaixo da máxima e da mínima, da abertura e do fechamento. Então, a gente tem uma linha aqui. Às vezes essa linha é maior, às vezes essa linha é menor, às vezes quase não tem ela. Pode acontecer até de não ter, tá bom? Então, o preço ele fecha basicamente em abertura e fechamento, né? Então a gente tem essa parte mais gordinha ali do gráfico, sendo abertura e fechamento, e as linhas ali, beleza? Tudo bem? Então, a gente tem uma regrinha que a gente fala assim, ó, se fechou acima da abertura, o que acontece? É vela de alta. Se fechou abaixo da abertura, é vela de baixa. Por exemplo, a vela fechou, abriu aqui, não fechou abaixo? Se fechou abaixo, é o quê? Vela de baixo. Baixa, né? E aqui nessa outra aqui, ó, a abertura tá aqui embaixo, fechou acima, não é? Então eu tenho uma vela de alta, um candle de alta. E aí na de alta se repete isso. Olha lá, nesse caso começou a abertura aqui embaixo, né? Começou aqui embaixo. Até poderia ser, ó, um candle que vinha vermelho, aí começou, passou um minuto, veio esse candle aqui, aí ele começou o candle a formar o preço nessa região. Aí ele vai, cria uma mínima, cria uma máxima e tem um fechamento. Tudo bem? Não tem muito segredo, não é? Vamos abrir o gráfico aqui para vocês enxergarem algumas coisas a mais, tá? Vou abrir o gráfico aqui da corretora. O meu gráfico agora está com fundo preto. Vocês vão perceber que às vezes eu uso fundo preto, às vezes eu uso fundo branco. Eu sou meio bipolar para isso. Às vezes o fundo preto eu gosto porque a tela do computador não fica tão forte no meu olho, tá bom? Mas isso é gosto. Olha só, eu tô aqui numa paridade que é o euro-USD, tá certo, turma? Inclusive agora o mercado ele vai estar fechado, vocês vão ver que tá parado, tá? Já é mais tarde aqui num horário que não tá aberto o mercado, mas o que interessa a gente consegue já ver aqui. Eu vou pegar uma ferramenta para a gente conseguir desenhar algumas coisas. Eu tô com um zoom um pouco longe, você está vendo que o gráfico tá com os candles pequenininhos, mas a primeira coisa antes de eu dar o zoom mais perto é mostrar para vocês. Lembra que eu falei, ó, aqui nessa região aqui, ó, estão vendo aqui, ó, então onde eu desenhei aqui, ó. Então, mas não ficou muito legal esse desenho, concordo. Vou apagar e vou fazer outro. Turma. E aí? Tá com foco na missão? Então vamos fazer a setinha, ó. Então vocês estão vendo aqui os preços, ó. Estão vendo aqui os preços? É a barra que eu falei, né? Tem os preços. Então, por exemplo, nesse momento, o candle tá lá, ó, aproximadamente 0,70900. Tá bem pequenininho, mas tá aqui, ó, verdinho. O que acontece? Aqui é a paridade euro-USD. Então aqui a gente, desculpa, aqui é AUD-USD. AUD-USD, tá? Tô falando no euro, eu acabei de ver. É AUD-USD, tá aqui embaixo aqui, ó, né? AUD-USD. Mas tudo bem. O que significa aqui? Eu estou mostrando aqui quantos dólares eu preciso para comprar $1 australiano, que é o AUD, tá certo? Então, a gente tem esse preço mostrando para gente isso, né? O candle vai estar ali numa região desse preço. Vamos mostrar uma outra coisa? Agora eu vou dar um zoom. Renato, tenho dúvida de algumas coisas. Ó, por exemplo, se você não tem dúvida das siglas, cara, pode colocar, por exemplo, lá no Google, né? Lá, ó, Audi USD. O Audi hoje ele custa aí 3,67 e tal, mas a gente tem que a paridade de Audi é o dólar australiano, tá certo? Olha. Vamos lá, dei o zoom aqui, ó, dei o zoom, então eu posso segurar o CTLR e mover o scroll aqui no MetaTrader 5, tá certo? E olha lá que eu falei para vocês, olha os candles contando a história do preço. Qual o tipo gráfico que eu tô aqui, galera? M1, ou seja, cada gráfico desse aqui, ele é formado por 1 minuto. Então passou 1 minuto agora aqui, ó, ele já abriu o outro aqui, tá certo?
Como o horário já é um horário que não tá num horário de volatilidade, o mercado já está fechado, você vai ver que está demorando ali. Então, se eu mudar aqui, ó, pro M5, cada candle desse, o que ele é? Ele é formado, ele é desenhado no período de 5 minutos. Se eu mudar aqui pro tempo gráfico de H1, né, ó, vocês não estão vendo, mas tá aqui, tá, ó, M15, tá? Vou deixar aqui. Então, aqui eu estou mostrando M15, eu vou pro H1, ó. Cada candle desse, H1 é 1 hora. Se eu mudar o tempo gráfico para H4, cada candle desse daqui, ele conta uma história das últimas 4 horas. Então, eu vou deixar aqui no M5, só para a gente ver aqui e revisar alguns conceitos. E aí, já está começando a enxergar o candle de uma forma diferente? Se você está olhando o candle e já está começando a ver ele de forma diferente, significa que você já evoluiu. Porque não é simplesmente um vermelho e verde, tá certo? Tem que ter conhecimento por trás, turma. Olha lá. Aqui, por exemplo, é um vermelho, né? Então lembra, ó, onde ele abriu? Aqui. Onde ele fechou? Fechamento. Aqui. Aí ele teve a máxima e a mínima. E com relação ao quê? Com relação ao que ele teve a máxima e a mínima? Com relação ao preço. Vamos fazer a seta de outra forma aqui, ó. Ele teve uma abertura nesse preço que vai estar indicando aqui quantos dólares eu vou precisar nesse caso para comprar o, o Audi, não é? Que é o dólar australiano. Aí ele teve uma máxima aqui. Aí ele foi lá e teve uma mínima aqui. A mínima que chegou dentro do período de 5 minutos, ele chegou nesse valor mínimo do preço aqui. E aí ele teve um fechamento nesta região aqui. Ou seja, ele fechou, quando parou 5 minutos, o preço que ele fechou foi aquele. Então você entende que durante 5 minutos, esse candle, ele variou e contou uma história do preço naquele período de tempo. Cada período de tempo que você colocar, se eu mudar para um tempo gráfico de diário, por exemplo, aqui eu vou mudar para o diário, significa que cada candle desse é de um dia. Então, aí eu olhando o candle aqui, eu já vou saber. Pô, então significa que você vai mostrar para mim? Lógico, quanto mais a gente vê, um atleta de alta performance não pratica os movimentos ou o que ele faz muito. Um jogador de futebol que bate muito pênalti, muita falta, ele não fica melhor. Um atletista, todo dia ele corre, faz o mesmo movimento. Então, quanto mais você repetir, melhor você fica, tá bom? Não é porque, já entendi, vou parar esse. Não, repita, repita. A excelência vem da repetição, tá certo? Do estudo. Quanto mais você estuda, melhor você fica. É fato. Vamos pegar um candle verde? Aqui é diária, né? Então, olha que legal. O candle verde aqui, onde é a abertura dele? Aqui, né? Ó. Então, ele abriu aqui nesse preço aqui, tá certo? Aí, ele teve algum momento uma mínima, uma máxima do preço e o fechamento. Ele fechou aqui, ó. Quando ele fechou aqui, se iniciou o próximo candle. E esse candle aqui que a gente está estudando é no tempo gráfico diário, que eu mudei aqui para o diário. Ou seja, um dia inteiro aqui ele contou essa história do preço. Tudo bem? Legal? Gostaram da aula? Então, lembre-se sempre disso. Um candle, ele conta uma história do preço naquele período que você está estudando ele. E aí você vai entender sobre os pavis, que tem a máxima, a mínima, tá certo? E a abertura e o fechamento. Tudo bem? Então espero que você tenha gostado dessa aula, tenha adquirido conhecimento e nós vamos para a próxima aula. Me acompanhe e vamos para cima. Tchau!